Eu sei que às vezes os lugares que eu trago vocês são meio inusitados, mas alguém só pega minha Bíblia para mim, por favor, tem sido no fundo. Muito bem, pessoal. Cadê os grupos? Cadê a fila gigantesca? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque, não com vocês, mas cada grupo tem uma personalidade diferente, uma identidade de grupo diferente. Para muitos fica assim, mas que decepção, porque a gente vai com o Rodrigo. Isso aqui não é. Tu já aprendeu a Via Dolorosa não é Via Dolorosa. A Igreja de Santo Sepulcro, sabe, aqui também. Mas veja bem, a arqueologia também traz muita certeza. Já falei com vocês dos manuscritos do Mar Morto. Jericó. O sinal Jericó, quer coisa mais segura do que Jericó ali, olha. Eu mostrei. E aqui qual que é a questão? Eu levo lá para conhecer a igreja da Natividade, porque ali o pessoal gosta de você vir aqui, não ir lá. Você foi lá? Eu falei, não foi lá. Por quê? E até pode parecer uma ideia que a gente é contra, coisa que não é da evangélico, protestante. Não, lá não levou. Não, levei também. Vocês foram lá e viram. E não desdenhei de maneira nenhuma. Espero ter deixado isso claro, principalmente você que é católico. Mas eu tenho um olhar de arqueólogo. O olhar de arqueólogo não significa um olhar que não tem a fé, que não leva as pessoas a Cristo. Vocês viram um momento maravilhoso que tivemos ali no Monte Horebe. Sim. E aqui, eu espero que vocês tenham outro. Por quê? Vocês estão, aqui eu posso afirmar, exatamente numa gruta que foi usada há 2000 anos por pastores. Eu não tenho como levar vocês ali, tá bom? Mas ali, tá vendo aquele corredor? Esse corredor ele vai embora, então é a escadaria ainda que dá conexão com outra gruta. Aliança. Vocês estão entendendo? Por quê? Essa região aqui de Belém, na época do Novo Testamento, ela era o lugar onde ficavam os pastores que faziam criação de um tipo especial de ovelha. Qual tipo especial? Vocês sabem que os judeus hoje, eles são muito criteriosos com a questão da alimentação deles. Você já ouviu falar da comida kasher, ou kasherut, né? Então ele só compra a carne de um frigorífico, que ele sabe que a carne foi cortada do jeito certo, que não teve sangue, aquela coisa toda, que o animal não morreu sufocado, aquela coisa toda. Da mesma maneira havia naquele tempo, para uma ovelha ser apresentada dentro do templo, não podia ser uma ovelha qualquer, tinha que ser uma ovelha sem defeito. Então os sacerdotes tinham determinado que, como os principais criadores de ovelhas próximos a Jerusalém estavam aqui em Belém, era Belém que fornecia as ovelhas para o abate do templo, para o sacrifício. Por isso que você tem muito lugar de ovelhas aqui. Aqui também, vou congelar um pouquinho essa questão de Belém ser o lugar que oferecia as ovelhas para o templo, para lembrar uma história do Antigo Testamento. Ruth e Boaz. Vocês sabem, Ruth era moabita. Quando a gente estava lá no Negev, eu mostrei para vocês, ó, montanhas de Edom, depois montanhas de Moabe, depois de Amon. De Moabe, daquela terra, veio Ruth, Noemi e uma outra nora que acabou não vindo. Houve uma fome muito grande ali, uma tragédia, e as três ficaram viúvas. A sogra e as duas noras. Aí Noemi falou, vou voltar para Belém, que é onde a gente tem alguma coisa. Como é que a mulher voltava? A mulher ganhava no dia do casamento uma porção de dinheiro que era só para ela. Na época de Ruth, não havia ainda a moeda foi inventada um pouco depois, tá bom? Não havia moeda. A moeda só foi inventada no 8º século a.C. Antes de Cristo não havia moeda. O dinheiro era pedaço de metal, pedaço de prata, pedaço de bronze. Quando inventaram a moeda, era em forma de moeda. E o que acontece? No dia do casamento, a mulher recebeu um dote que era só dela. Para que, se acontecesse do marido morrer numa guerra, numa batalha, os filhos irem embora, qualquer emergência, ela usaria aquele dinheiro ali para conseguir pagar uma passagem para voltar para casa de alguém querido dela. Lembrando os tempos do Novo Testamento, a mulher às vezes colocava as moedas no enfeite de casamento dela aqui. Vocês viram lá no Egito algumas roupas com moedas? Lembra que Jesus contou a história da mulher que tinha 10 moedinhas, perdeu uma em casa e varreu até encontrar? Era mais ou menos isso. Então Ruth e Noemi vêm para cá, porque a outra ficou lá. E a Noemi falou, Ruth, você é nova, minha filha, fica aqui, arruma outro marido para você. Ela falou assim, não, minha sogra, aonde você for, eu for.
O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E quando elas vieram para cá, diz que Ruth ficava colhendo espigas, não de milho, era de trigo e cevada, nos campos de Boaz. Quando vocês saírem aqui, os campos de Boaz estão bem aqui à frente. Que lindo. Aqui que Ruth ficou. E vocês veem que a terra aqui é muita montanha. Então, como é que fazia para ter uma plantação? Não era uma coisa reta como o Brasil, que você vê aquele monte de trigo ali. Eles faziam terraças. Você pegava aqui, colocava um pouco de pedra aqui. Vocês vão ver isso lá fora. Um pouco de pedra, terra, pedra, terra, pedra, terra. Fazia uma escadinha. E aqui nesses canteiros, da chamada terraças, você plantava. Então aqui você está vendo os campos de Boaz. Passado o tempo de Boaz, veio o Novo Testamento. E na época que o templo estava em Jerusalém, Jerusalém está a 6 quilômetros daqui. Não é longe. 6 quilômetros. Aqui ficavam pastores cujo trabalho era preparar ovelhas para o templo. Então as ovelhas aqui eram selecionadas. E foi aqui que um dia estavam os pastores na época de Jesus. Aqui nós temos vários indícios de presença de pastores do primeiro século. Aqui, por exemplo, você tem um armazenamento de água. Isso aqui é um tanque de água pequeno, revestido. Ele está até com água por coincidência, porque choveu. Mas estão vendo ali o revestimento? Ali você tem mais um, onde também guardava comida. As ovelhas ficavam aqui. Normalmente, esse lugar era chamado de aprisco. Aprisco. O chão onde nós estamos, ele pode estar um pouco mais elevado. Era uma portazinha simples, o pastor saía aqui, tá vendo? Tem degraus aqui, podia subir aqui. Aqui havia uma abertura. E aqui nesse lugar, vários pastores ficavam, com vários rebanhos. Vamos voltar um pouquinho à mente, há 2000 anos. E imagine você como um dos pastores aqui. E aqui cuidando das suas ovelhas. E tenta ouvir pela imaginação, ou pela fé, se você preferir, o barulho das ovelhas aqui. E as ovelhinhas todas dormindo juntinhas na época do inverno aqui, que elas se encolhem todas. E o curioso é que muitas vezes, aqui tinha vários pastores com as ovelhas que vinham, mas o pastor dormia na porta para que nenhum predador viesse. Pode olhar que não tem porta, só tem entrada. E Jesus uma vez usou isso como figura de linguagem e falou o seguinte: eu não sou um bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta. Outra coisa que acontecia, as ovelhas eram tiradas cedo daqui e eles levavam as ovelhas até os campos lá embaixo para comer. Quando era um lugar mais de deserto, essa distância entre os pastos verdejantes e o aprisco podia ser de 3, 4 quilômetros. O pastor tinha que tirar as ovelhas daqui, 3, 4 quilômetros, andar até um lugar que elas tivessem gramíneas, como vocês viram lá no deserto, e elas ficavam o dia inteiro comendo, à noitinha voltavam para o aprisco. Aí o pastor deixava alguém aqui, ia para casa com a família, voltava, no outro dia pegava as ovelhas. Essa era a rotina. Jesus também usou isso como figura de linguagem. Um dia que ele contou de um pastor que tinha 100 ovelhas, e quando ele foi contar, faltava uma, ele deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Tem uma história que eu sempre conto num sermão que eu prego sobre o Salmo 23, que talvez alguns já ouviram, mas eu vou tomar licença para contar de novo. Aqui em Israel, nos anos 70, quando a Península do Sinai ainda estava nas mãos de Israel, os turistas estavam dentro do ônibus com um guia explicando, como eu explico para vocês. E o guia falando que a ovelha é um animal que ninguém maltrata. Você viu que bonitinho no colo do menininho ali? Ninguém maltrata uma ovelha e tudo. E o pessoal viu aquele monte de pastores com ovelhas no meio do caminho. Quando vocês viram algumas, a gente tem que descer para tirar foto, tem que descer. Insistiram tanto que o guia parou, mas rapidinho para tirar foto e voltar para o ônibus. E quando todo mundo começou a tirar foto, Ivan, um pastor pegou uma ovelhinha do meio das outras assim, e trouxe a patinha dela até um lugar assim, e com um pedaço de porrete quebrou a patinha dela. Eu sei. E todo mundo achou aquilo um absurdo, a mesma sensação de vocês. Esses já notaram que eles são bem secos, né? Ele quebrou e começou a enfaixar. Aí o pessoal foi com o guia, você falou e tudo. Aí o guia falou com o pastor lá e traduziu para eles. Fiquem tranquilos, ele está explicando o que acontece. É que essa ovelha aqui é sempre uma ovelha peralta, rebelde. Toda vez que o pastor contava as ovelhas aqui, tira, vai até o aprisco, aqui é pertinho, você desce até os campos lá embaixo, mas tinha que dar 3, 4 quilômetros.
Contava de novo, estava faltando era ela. E várias vezes, ele disse que uma vez ela fugiu, foi parar no meio do deserto, a lã se encheu de carrapicho, perdeu toda a lã, ele tosquiou, deu remédio, tratou, outra vez uma cobra quase pegou, outra vez ela sumiu, um amigo que achou, reconheceu pela marca e trouxe para ele. E vários falaram assim, rapaz, se livra desse bicho, vende pro açougue esse bicho aí. Mas ele gostava tanto da ovelhinha que ele falou, não tem coragem de fazer isso, mas ela uma hora vai sair, não vai voltar mais. Pro bem dela. Eu tenho que quebrar a patinha dela. Porque mancando, ela não vai poder ir longe. Agora, em detalhe. Enquanto todas as ovelhas iam caminhando até o lugar da grama e depois voltando para o aprisco, aquela Ia nas tinha costas, que levar né? carregando. E cada tantos metros, o peso do animal aumenta. Eu não sei, gente. Será que Deus vai ter que quebrar a patinha de alguns de nós aqui? Para a gente não ir muito longe? Porque você vai e você volta. Uma hora você vai e você não vai voltar mais. Aí Deus quebra. Eu só sei de uma coisa que eu não li em livros. Isso aqui é da minha vida. Que é te dando água. Que é te dando uma pancada e te quebrando. Ele ainda é o seu pastor. Amém. Mas não seja ovelha rebelde demais. Porque uma hora você vai e não volta mais. Muitas dessas coisas que eu estou falando com vocês aconteceram várias vezes aqui há 2000 anos. Os pastores aqui onde eu estou. Com as ovelhas, um comentando com o outro. Quantas ovelhas você levando para o templo? Nossa, essa noite... E a chuva, será que vem? A gente tem graminha? Eu fico tentando imaginar o que eles conversavam aqui. Onde nós estamos. Eu não estou mostrando um PowerPoint para vocês, não é um filme. Foi aqui. Até que um belo dia... Agora eu estou imaginando